A paz, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, não é mesmo? Nós temos falado sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, sobre espírito. Estamos falando sobre o ser humano, né? Que nós somos formados de espírito, alma e corpo. E na semana passada, no último estudo, nós falamos sobre como nos proteger do mal. Para nós nos protegermos do mal, nós temos que agir de muitas formas. Nós temos que agir como pessoas humanas, como seres humanos, né? Na vida social, em todas as áreas, e também no mundo espiritual, como servos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. A fidelidade é uma forma de proteção também. Nós precisamos da proteção espiritual e da proteção na nossa vida física, emocional, psicológica, mental, social, em todas as áreas. E hoje nós vamos falar sobre a questão da fidelidade. Como que isso pode nos proteger e nos abençoar também. E qual é a seriedade de nós não agirmos com fidelidade. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, neste momento que vamos estudar e explanar e compartilhar a Tua Palavra. Toma a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito nas Tuas mãos e derrama sobre nós a Tua bênção, Senhor. Nós precisamos do entendimento e precisamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade é lealdade, é zelo, é consideração, é apreço, é integridade. E a fidelidade resulta em honestidade, respeito, estima, firmeza, constância e perseverança. A fidelidade resulta nisso, não é mesmo? O oposto de fidelidade é infidelidade. Infidelidade é deslealdade, é traição, é desrespeito, é falta de consideração, é falta de estima, é falta de integridade. Fidelidade. Então nós vamos ver que eu tenho falado com você sobre as nossas decisões, as nossas escolhas, não é mesmo? E a fidelidade é uma das coisas que nós escolhemos para a nossa vida. Nós escolhemos agir com fidelidade ou com infidelidade. E eu gostaria de ler no Salmo de número 119, o versículo de número 30, o que Davi disse para Deus quando ele escreveu esse salmo. Olha o que ele fala. Ele diz assim: escolhi o caminho da fidelidade. É Salmo 119, versículo de número 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então, é uma escolha, é uma decisão que nós fazemos. Nós podemos conhecer a palavra de Deus e decidirmos ser infiéis. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que muitas pessoas são crentes, são convertidas, conhecem a Deus, dizem que temem a Deus e elas às vezes agem com infidelidade? Porque a fidelidade ou a infidelidade é uma escolha que eu faço. E Davi fala: eu escolhi o caminho da fidelidade. E uma coisa interessante que lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 22, Provérbios 14, 22, fala assim. Olha o que é que Salomão fala em Provérbios 14, 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Para os que planejam, que escolhem fazer o bem. Amor e fidelidade há para aqueles que planejam. E Davi falou lá no Salmo de número 119, eu escolhi o caminho da fidelidade. Agora, olha quando a pessoa escolhe o caminho da
do oposto, que é a infidelidade. Vamos ver em Números 14, versículo 33. Livro de Números, capítulo 14, versículo de número 33. Olha que coisa séria, que coisa muito séria é quando nós escolhemos a fidelidade ou a infidelidade. Números 14, versículo de número 33. Fala assim: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Deus está falando com aqueles pais que desobedeceram. Os vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, até que o corpo de vocês que foram infiéis venha desfazer aqui no deserto. Olha que coisa séria. Deus estava dizendo, por causa da infidelidade, da decisão da infidelidade, os filhos de vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês não, vocês vão ficar aqui, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. É muito sério. O que é que nós temos escolhido para a nossa vida? A fidelidade ou a infidelidade? Quando eu digo fidelidade ou infidelidade, eu digo em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, em tudo, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida matrimonial, na nossa vida ministerial, na nossa vida como servos de Deus, na igreja, em todos os lugares, na amizade, em tudo, em tudo, em tudo. Agora, olha o que é que Jeremias fala. Jeremias é o profeta que lutou para que o povo de Israel pudesse se arrepender, e o povo não se arrependeu, e por causa disso o povo foi para o cativeiro. E lá em Jeremias capítulo 2, versículo de número 19, ele diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Então, nós escolhemos, o povo de Israel ali, na época de Isaías, o povo escolheu se arrepender. Na época de Jeremias, o povo escolheu não se arrepender e ficaram infiéis. Então, a fidelidade ou a infidelidade é uma escolha que nós fazemos. É uma escolha. Você escolhe assistir esse estudo ou não. Você escolhe aceitar ou não. Você escolhe concordar ou não. A escolha é sua. Agora, a sua escolha vai determinar o seu futuro. Diante de Deus, no mundo espiritual, ou diante dos homens, no mundo físico, humano, conforme as consequências humanas, não é? A fidelidade é também fruto do Espírito. Fidelidade é fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver lá em Gálatas, só para a gente ver esses versículos. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, fala assim, 5:22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, quem não é fiel não tem o fruto do Espírito. Se você é infiel, você está pecando em alguma coisa, seja ela aos olhos dos homens pequena ou grande. Mas a infidelidade é pecado, porque a fidelidade é fruto do Espírito. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Então, no Salmo 119, versículo 30, Davi disse:
escolhi o caminho da fidelidade. Fidelidade é uma escolha, é uma decisão consciente. Fidelidade é uma escolha que fazemos de não nos entregar à disposição mental reprovável. Meus irmãos, quantos crentes entregando-se à mentalidade reprovável? E aí eles se tornam infiéis. Eles não agem com fidelidade. Às vezes não agem com fidelidade com a sua família, não agem com fidelidade com o seu pastor, com a igreja aonde você é membro, não age com fidelidade com os dízimos, com as ofertas, seja lá como que for. Não age com fidelidade com o seu patrão, com os amigos, com as pessoas que te conhecem. Não é mesmo? Então, a fidelidade é algo que nós escolhemos. É uma escolha que fazemos de não nos entregar à disposição mental reprovável. Fidelidade é quando não pensamos de maneira falsa, né? E dizemos que a tentação foi que foi o álibi, que foi o motivo, que foi a desculpa para que nós agíssemos com infidelidade. Então, isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes nós ficamos procurando culpa, achando um motivo, achando uma culpa. Ah, foi por causa disso. Não, foi porque eu decidi não ser fiel. Fidelidade tem a ver muito com uma coisa que se chama caráter. Com quem realmente somos. Nós pregamos sobre isso outro dia. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Deus sabe quem nós somos e nós também sabemos. Nós sabemos as nossas escolhas, nós sabemos as nossas decisões, nós sabemos disso tudo. Lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, fala assim, do versículo 14 ao 15. Tiago 1, do 14 ao 15, fala assim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a própria cobiça é a escolha que eu faço. Se uma coisa me atrai e me seduz, eu tenho a escolha de aceitar ou não, de cair nessa situação ou não. Então, é uma escolha. E aqui ele fala assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. O que é que ele está dizendo aqui? Gera a morte. Você sai da presença de Deus, a vida só está em Deus. E a pessoa, sem estar na presença de Deus, ela está espiritualmente morta. Então, precisamos entender e nos conscientizar de que a infidelidade não é porque o diabo fica nos rodeando e zanzando na nossa frente. O diabo não tem nada a ver com isso, porque tudo depende do que eu já tenho determinado no meu caráter, na minha índole. Isso é uma determinação minha, é uma escolha minha. Eu faço essa escolha de obedecer ou não, de ser fiel ou não. Vamos ver um exemplo lá em Gênesis, capítulo de número 4, do versículo 6 ao 7, falando sobre Caim e Abel. Perdão, falando sobre Caim e Abel, mas falando sobre a conversa, o diálogo entre Deus e Caim. Olha que coisa séria. O capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículos 6 e 7 e depois de 8 a 10. O 6 e o 7 fala assim, então lhe disse o Senhor. Não foi o pastor, não. E nem foi Adão, não, o pai de Caim, não. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está com essa cara desse jeito? Não é mesmo?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti, a você, cumpre dominá-lo. A escolha é sua. Você vai escolher obedecer ou não. E olha, era Deus, o Senhor, quem estava falando com Caim. Não era qualquer pessoa. Era Deus. Então, lá nos versículos de 8 a 10, fala assim: disse Caim, depois que ele conversou com seu irmão, com Deus, depois que ele teve o diálogo com Deus, ele chamou o seu irmão. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, ele tinha ouvido Deus falar com ele. O desejo está diante de você, o pecado está diante de você, a escolha é sua, cumpre a você dominar, pois ele não deu ouvido à voz de Deus e não dominou. Imagine, se as pessoas não dão ouvido à voz de Deus, não obedecem, vão dar ouvido a mim? A mim? A você? Definitivamente não. Sabe por quê? Porque é uma escolha. A fidelidade é uma questão de escolha. Você escolhe ser fiel ou não. É uma escolha. O diabo não foi o diabo, não. Não é o diabo, não. É uma questão de índole. É uma questão de escolha. Então disse, aqui no versículo de número 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim lhe respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Eu fico cuidando do meu irmão? Assim que ele respondeu para Deus. E é assim que muitas vezes as pessoas respondem para nós. Vocês não imaginam as respostas que eu já tive, as mensagens que já deixaram para mim em celulares. E antigamente nas answer machines, nas máquinas de mensagens. As mensagens agressivas, grossas, estúpidas, num tom de uma pessoa que escolheu não ser fiel. E aqui diz assim no versículo 10, e disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra para mim. Porque Caim escolheu não ser fiel. Caim não escolheu, como Davi, andar no caminho da fidelidade, mas da infidelidade. Meus irmãos, misericórdia. Deus falou para Caim: cumpre a ti dominá-lo. Olha aí, vamos ver Provérbios, capítulo de número 25. Provérbios, capítulo de número 25. Versículos de número 23. Provérbios 25, capítulo 25, versículo 23, fala assim: o vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Sabe de uma coisa? Eu já falei com vocês isso, falei agora na última mensagem. Eu falei que na igreja tem câmera e nós olhamos as câmeras e nós observamos o rosto das pessoas, a fisionomia. Eu faço isso, eu observo. Eu observo nas fotografias. Às vezes tem um almoço da igreja, está todo mundo lá e eu tiro fotos de todos. Depois eu vou ver as fotos. Aí eu vejo quem é que está com cara de fidelidade e quem é que está com a cara de infidelidade. Sabe por quê? Porque Deus falou com Caim. Por que é que a sua cara está desse jeito? Por que é que você está com esse semblante? Por que é que quando vai tirar uma foto de todo mundo sorrindo, você está totalmente indiferente? Sabe por quê? Porque tem alguma coisa que não é boa, que está mexendo com você e que está te dominando. Mas cabe a você dominar. Agora, se você quiser ter uma atitude igual de Caim, tenha.
Só que você vai colher o fruto da sua infidelidade, não é? O diabo não precisa estar presente para que a infidelidade seja concretizada, meus irmãos. Não precisa do Satanás aparecer, não. Nós vamos ver isso por quê? Não é? A fidelidade ou infidelidade é uma decisão, uma determinação, uma escolha, um reflexo natural do nosso caráter, da nossa pessoa, de quem nós realmente somos. Ou o que estamos sendo naquele momento, naquele tempo, naquela época. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos falando sobre espírito, alma, corpo, estamos falando sobre o mundo espiritual, como nos livrar, como nos proteger. Nós nos protegemos quando nós decidimos andar pelo caminho da fidelidade e pelo bem, e não por aquilo que a nossa índole mexe conosco, nos provocando como pessoas humanas, pessoas revoltadas, pessoas cheias de problemas. Não! Os nossos problemas são para nós lançarmos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que Ele nos alivie, porque o fardo dele, o jugo dele é suave. E Ele nos dá paz. Mas existem pessoas que escolhem andar pelo caminho da amargura. Outro dia eu falei com uma pessoa, por que você está abraçando essa dor? Porque essa dor está te matando. Abrace Jesus, porque Ele vai curar a sua dor. Não fique abraçado com esse problema, não. Você está curtindo esse problema, você está amando esse problema. Esse problema não sai da sua cabeça, não sai da sua vida, e você só está definhando, e todas as vezes que você vai ao culto, a sua cara está fechada, todas as vezes que você vai a um lugar, você está sofrendo. Que isso? Você abraçou isso? Você resolveu abraçar isso para a sua vida? Abrace a Deus, porque Ele muda a nossa vida. Abrace a Deus, porque Ele vai mudar o nosso caráter. Ele vai aliviar a nossa alma. Ele vai aliviar o nosso espírito. Quando eu aplico na minha vida, em primeiro lugar, a fidelidade, sabe o que acontece? Eu não tenho dificuldade de agir com fidelidade com as outras pessoas. Mas quando eu não sou fiel comigo mesmo, eu não consigo ser fiel com as pessoas. Quando eu ponho a mim mesmo numa situação difícil por causa de uma escolha errada, eu não vou ter problema para fazer o mesmo com as outras pessoas. Mas quando eu tenho cuidado comigo, quando eu amo a mim mesmo e eu sou fiel para comigo mesmo, eu vou amar as pessoas e eu vou também ser fiel com as pessoas. Vocês estão entendendo? Por isso que a palavra de Deus fala que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí nós vemos tantas atitudes de pessoas, por quê? Porque elas não amam a elas mesmas e elas não são fiéis com elas mesmas. Elas não percebem que elas estão prejudicando a elas mesmas. Nós precisamos aprender a aplicar os princípios de fidelidade primeiro em nós mesmos. Dessa forma, mostraremos para nós mesmos que não estamos vulneráveis a qualquer tipo de sentimento e decisão. Quando somos fiéis a nós mesmos, não temos dificuldade de ser com o próximo. Cada um de nós tem autoridade sobre si mesmo com respeito a escolhas, preferências e decisões. Nós temos essa decisão. Nós temos a capacidade de decidir e de escolher. Eu já falei com vocês que quando nós estudamos psicologia, toda criança, quando chega aos 12 anos de idade, ela já está determinada nas suas escolhas e nas suas preferências. Ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe. Se ela quer alguma coisa que ela sabe que o pai e a mãe não gostam, ela vai esperar um tempo para quando ela tiver uma idade para enfrentar, ela vai enfrentar e vai confrontar. Mas que ela já escolheu, ela já escolheu. Não é? Ela já está dentro dela as suas escolhas e as suas preferências. Então, ela vai escolher agora e decidir se ela vai continuar com isso ou não na sua vida. Nós falamos sobre a fase da inconsciência, que é até os 6 anos,
quando ela não tem consciência do que é certo, do que é errado, mas a partir dos 6 anos que entra na idade escolar, vai para a idade do aprendizado, do ensino, e agora ela vai receber instruções, e ela agora vai ficar ciente do que deve ou não fazer, do que é melhor ou não fazer. Então, toda criança, quando atinge a idade de 12 anos, já sabe o que quer. A questão da maturidade terá uma grande influência em relação à determinação. Por isso que eu falei do primeiro útero e do segundo útero. Se você não viu, veja nos estudos passados. A maturidade gera conscientização, convicção. É uma conscientização convincente. As informações geram consciência do que é certo e do que é errado. As decisões ocorrerão de acordo com o caráter. E isso, independentemente da pessoa ser ou não religiosa, crente ou não. O caráter não tem nada a ver com religião. O caráter não tem nada a ver com Deus. Deus só vai nos abençoar. Deus vai nos fortalecer. Deus vai nos renovar. Deus vai nos dar vitória. Mas o caráter é algo que eu desenvolvo na minha vida. Então, o caráter está relacionado com temperamento. E o caráter, que é o temperamento, fala mais forte do que a consciência. O caráter, que é o temperamento, ele fala mais forte do que a consciência, do que aquilo que você já sabe e conhece. Porque muitas vezes você sabe e conhece, mas você, por causa do caráter, por causa da índole, por causa do temperamento, você prefere ser infiel, desobedecer. Assim como Caim fez e muitos outros fizeram. A pessoa sabe, foi Deus quem falou com Caim, não foi homem nenhum, foi Deus. E mesmo Deus falando com Caim, ele tendo conhecimento, ele tendo entendimento do que era certo e que errado, e que ele podia mudar aquela situação, ele, por causa do caráter, da índole, do temperamento, ele decidiu não ser fiel a Deus e matar o seu irmão. E assim existem muitos crentes na vida, nas igrejas, em tudo quanto é lugar. Tem irmão, crente que mata crente, tem crente que mata pastor, que mata a esposa do pastor, que mata os filhos dos pastores, que mata os outros irmãos, que mata todo mundo, que mata o crente, o não crente, todo mundo. Sabe por quê? Por causa da índole, por causa do caráter mau, que não foi trabalhado, que não foi tratado, que não deixou Deus tratar, está há anos na igreja, há anos ouvindo, e a sua vida não muda, sabe por quê? Porque essa pessoa escolheu o caminho da infidelidade. Misericórdia. Muitas pessoas que não são religiosas, muitas pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, que não servem a Deus, muitas pessoas que estão aí fora no mundo, elas um dia decidem, não vou fumar mais, não vou mais beber. Elas decidem, elas determinam e elas param de fumar, param de beber, param de fazer um monte de coisa, enquanto que milhares de crentes estão do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eles decidiram não parar. Eles decidiram ir para a igreja, eles decidiram batizar, eles decidiram ler a Bíblia, eles decidiram ouvir um sermão, eles decidiram aprender a cantar e louvar, eles decidiram isso, mas a ser fiel não. Porque a escolha é nossa. Quando eu consigo deixar alguma coisa, eu venci aquilo. Quando eu não consigo, aquilo me venceu. E por causa do caráter, por causa da índole, por causa do temperamento, muitos crentes, muitas pessoas estão sendo vencidos pela infidelidade, porque é uma escolha. Vocês estão entendendo? Nós escolhemos para a nossa vida
A fidelidade ou a infidelidade? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Sabe o que é que vai falar? A sua vida, o seu comportamento, as suas escolhas, com quem você anda, o que você fala, com quem você conversa, o que você posta, ou aquilo que você posta escondido, é isso que vai falar. O que é que você escolheu? O que é que nós escolhemos para a nossa vida? Por isso a importância do Espírito Santo para me convencer. Olha, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, Jesus, quando fala sobre o Espírito Santo, ele fala, eu estou lendo só para nós lermos mesmo, porque esses textos eu sei todos de memória. Mas João, capítulo 16, versículo de número 8, ele fala assim, João 16, 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo de Deus vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Existem milhares, não estou falando dezenas, estou falando que tem milhares de crentes que já foram até mesmo batizados com o Espírito Santo, estão entupidos de dons, sabe? Conhece o Espírito Santo, já convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eles continuam infiéis até hoje. Infiéis à igreja, infiéis a Deus, infiéis ao pastor, infiéis à família, infiéis a eles mesmos. Porque quando eu conheço e não pratico, eu estou mentindo, tentando mentir para mim mesmo. Só que eu não minto, porque eu sei a verdade. Eu estou tentando enganar a mim mesmo. Então, por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus, porque ele nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós clamamos a Deus, ele vem com o seu poder sobre nós, o seu dínamo sobre nós. E lá em Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que existem milhares de crentes que receberam esse poder, pregam, ganharam almas, já até curaram pessoas através dos dons, já fizeram tantas coisas, mas naquele dia ouvirão, nunca vos conheci. E eles vão dizer, mas nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos isso. Mas você escolheu o caminho da infidelidade. Você recebeu tanto, 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 tanto e resolveu ser infiel. Resolveu continuar nessa vida de qualquer jeito. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos livre de não sermos salvos, de não entrarmos na porta da salvação. Porque nós temos muitos exemplos. Nós somos salvos pela graça, mas quem é salvo pela graça vive como quem é salvo pela graça. Vive como quem é salvo pela graça dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, com todo mundo. Não é apenas com um e outro, não. Vocês estão entendendo? Porque essas pessoas, elas dizem, vivem escondendo atrás da graça, estão escondendo. A graça é maravilhosa, mas a graça não é para que eu brinque com ela. Não é, porque se eu brincar com ela, eu não tenho essa graça. Eu só conheço sobre a graça. Então não adianta eu conhecer quando a minha índole e o meu caráter, ele tem mais domínio sobre o meu conhecimento. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso que existem pessoas que detestam ouvir estudos como esse, ouvir palavras assim. Eles não gostam porque a índole, o caráter difícil da infidelidade fala muito mais forte que o conhecimento, até do conhecimento de Deus, até da palavra de Deus. Isso é muito sério. Misericórdia, meu Deus. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 16 e 17... Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, fala assim, vamos ver aqui. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne.
Eu preciso escolher e decidir andar no Espírito e não na carne. Quando o meu caráter difícil falar alto, eu preciso dizer para ele, sossega, porque você vai andar no Espírito. Não é mesmo? Lá nos versículos, eu disse 16 e 17, fala assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem a parte que eu quero, a parte da minha escolha, a parte daquilo que mexe comigo lá dentro para que eu desobedeça, e eu preciso colocar essa parte no eixo. Andando no Espírito, eu preciso negar isso aí, e preciso entrar no Espírito e pedir a Deus que Ele abençoe a minha vida, não é mesmo? Então, nós precisamos da bênção de Deus. Olha o que é que lá em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, o que é que ele fala? No capítulo 3, versículo 9, ele está falando para os crentes. Ele não está falando para não crentes, não, ele está falando para os crentes. Versículo 9, ele fala assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Parem de mentir. É uma escolha que eu faço. Parar de mentir, como parar de beber, como parar de fumar, como parar de fazer um monte de coisa errada. É uma escolha que eu faço. Estão entendendo? E quando eu decido e eu escolho, aí Deus me reveste de poder e de graça. Mas eu preciso escolher e querer. Eu preciso fazer por onde? Então não mintais uns aos outros, porque tem muito crente mentindo. Já aconteceu comigo de eu ligar para uma pessoa e perguntar, olha, eu estou procurando fulano, você sabe onde ela está? Não, não sei não. E estava na casa dessa pessoa. Estava lá, e o crente mentindo, e o outro, não fala que eu estou aqui não. Tudo crente. Tudo crente. Estudado, fez seminário, fez tudo, mas mentirosos. Não mintais uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 28... Efésios 4, 28, fala assim, aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, que roubava, não faça isso mais. Porque, infelizmente, ainda existem muitos crentes furtando e roubando. E querendo dar palpite e querendo falar um monte de coisa quando eles ainda estão furtando e roubando. Não, meus irmãos, isso é uma escolha. Eu escolho parar de roubar ou não. Eu escolho parar de mentir ou não. Eu escolho parar de fazer um monte de coisa ou não. Eu escolho ser fiel ou não. É uma escolha nossa. Não é o diabo, não. É uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha nossa. Isso é muito sério. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Quantos crentes mentindo, roubando? As nossas decisões traçarão o nosso futuro. As nossas escolhas traçarão o nosso futuro. Por isso que cristianismo não é apenas aprender princípios e decorar versículos, decorar textos. Não adianta. Às vezes a pessoa vai lá e decora e fala lindo. Aí você vai olhar o temperamento. Vai olhar o comportamento da pessoa. Ela é igual papagaio. Ela só decorou, só aprendeu a falar. Nós não somos papagaios, nós somos servos de Deus. E nós precisamos aprender sim, a decorar, a memorizar e a praticar aquilo que nós aprendemos. Por isso que cristianismo não é apenas aprender princípios. Cristianismo é ter Jesus em nós, é viver Jesus em nós, é andar como ele andou. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 6 fala, aquele que diz que está nele, esse deve andar também como ele andou. Eu tenho Jesus, então ande como ele é. Mude o comportamento.
Tenha decisões sérias e escolhas sérias que vão mostrar que você escolheu andar pela fidelidade, pelo caminho da fidelidade. Fidelidade é uma questão de caráter. A fidelidade requer caráter. Toda pessoa que tem dificuldade no seu caráter, sempre que confrontada ou descoberta, tem atitudes de autojustificação. Ela tem uma justificativa, procurando expor um motivo ou culpa pela sua falta de fidelidade. Ela tem sempre uma desculpa. É como Adão e Eva. Quem foi que falou para você comer dessa forma? Foi a mulher que o Senhor me deu. A esposa que o Senhor me deu. Foi ela. Foi para a mulher. Quem foi que fez isso? Que falou isso com você? Foi a serpente. E assim nós vamos julgando e vamos lançando, tentando passar a responsabilidade para outra pessoa, quando a escolha foi minha. Tem um ditado do Brasil que fala assim: quando um não quer, dois não brigam. Quando um decide, não. Mas se os dois decidiram, a briga vai acontecer, né? Muitos dizem logo: foi o diabo, ele que me induziu, ele que me tentou, ou foi tal pessoa. Isso não é verdade, porque todos são tentados, assediados e provocados, mas nem todos caem e cedem à tentação. Essas pessoas muitas vezes têm a opção e elas decidem a lealdade e a fidelidade. Nós temos a chance de escolher fidelidade ou infidelidade. O que nós fazemos longe de algumas pessoas, nós temos a decisão de escolher, de fazer com ou sem ou não fidelidade. O que nós fazemos e decidimos, nós sabemos se nós estamos sendo fiéis, leais ou infiéis e desleais. Nós todos sabemos. Deus nos deu consciência e nós sabemos quando, às vezes nós falamos, mas fulano não pode saber. Vou te contar algo, mas eu não posso falar o nome. Estão entendendo? Isso é muito sério, meus irmãos. Fidelidade tem tudo a ver com caráter. Quem não respeita a sua autoridade, quem não respeita a minha, a sua, a nossa autoridade, não se qualifica para o acesso. Porque a pessoa que não nos respeita, ela será infiel. Ela será desleal. Ela vai trair. Estão entendendo? Então, quem você sabe que não te respeita, essa pessoa não pode andar com você. Isso é comigo, é com você, é com qualquer um. Não adianta ter dons, não adianta ter talentos, não adianta ter nada. Mas se a pessoa tem um caráter difícil e tem facilidade de escolher pela a deslealdade, fica longe dessa pessoa. Fica longe. Sabe? Aquele que fala mal dos outros para você, também fala mal de você para os outros. É assim que as pessoas são. Elas são assim. Vocês estão entendendo? Quem não respeita a nossa autoridade, a nossa posição, não se qualifica para o acesso. A Bíblia contém muitos exemplos de fidelidade e de infidelidade. Fidelidade resulta em reconhecimento, que por sua vez gera lealdade, obediência, cooperação, participação positiva e construtiva. Vamos ver aqui algumas advertências. Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos de 10 a 13. 24, de 10 a 13, fala assim: nesse tempo, Jesus, capítulo 24, fala do final dos tempos, as coisas que aconteceriam no final dos tempos. Nesse tempo, capítulo 24, versículo 10 até ao 13,
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, é muita traição, muita deslealdade, muita infidelidade, porque o amor esfria. E será pregado, aquele, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quem é que será salvo? Aquele que perseverar até o fim. E a graça? Aquele que perseverar até o fim. Vocês estão entendendo? Nós não podemos baratear a graça. A graça é algo maravilhoso, é um dom imerecível. É um dom imerecível, mas eu preciso escolher, através das minhas atitudes, se eu quero isso mesmo ou não. Porque muitas vezes eu digo, eu quero, eu aceito, mas as minhas atitudes estão dizendo, eu não quis nada, não aceitei nada. Vamos ver Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo de número... Capítulo 2, versículo de número 10. Fala assim. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a graça, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês estão entendendo, meus amados? Não, nós ficamos tentando nos iludir. Nós fazemos do jeito que nós queremos, nós decidimos, porque fidelidade é uma questão de escolha. Escolha. Eu escolho ser fiel ou não. E se eu escolhi fazer, eu creio, eu confio, eu fui batizado, eu fiz seminário, eu fiz o seu quê, eu fui consagrado, mas eu escolhi fazer um tanto de coisas que não agradam a Deus, eu não estou salvo. Meus irmãos, isso é muito sério. Você pode pensar o que você quiser. O que você quiser. Porque cada um dará conta de si. E sabe de uma coisa? Lá naquele dia, cada um de nós vai ter que responder para o Senhor. Nós podemos ouvir, vinde benditos do meu Pai, ou nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque iniquidade não é só prostituição, não é só adultério, não é só um monte de coisa, não. A deslealdade, a falta de amor. A Bíblia fala que se eu não respeito a minha esposa e não trato ela com fidelidade, com cuidado, as minhas orações são interrompidas. Então eu escolho obedecer ou não. Eu escolho ser bom ou não. Eu escolho andar como a palavra diz ou não. Ser fiel até a morte. Porque se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Mas se você não for, me desculpa, essa coroa não é para você. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Ai, Senhor, capítulo 3, de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, fala: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia. Foge desses. Lá no versículo 4, fala assim, são traidores. Traidores. O traidor é o infiel.
é o que escolheu ser infiel, não ser fiel. Meu Deus. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 17 a 20. Meus irmãos, eu fico impressionado de ver. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Porque está sendo pregado um evangelho barato de qualquer jeito. Estão achando que podem viver de qualquer jeito e que está tudo bem. E tanta gente caindo nessa conversa. Quantas reuniões ridículas e estúpidas que Deus não está presente. Infelizmente. Por causa do que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 16, do versículo 17 a 20. Fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu ventre, a seu próprio ventre, ou seja, ao seu caráter, aquilo que ele quer, a vontade própria dele. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, daqueles que não têm entendimento. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu quero ler de novo os versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis, observe bem aqueles irmãos, aquelas pessoas que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo como Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração daquelas pessoas que não têm entendimento. O Salmo de 119, versículo 30, Davi disse: eu escolhi andar pelo caminho da fidelidade. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. E que nós possamos andar pelo caminho da fidelidade, porque quando nós andamos pelo caminho da fidelidade, nós somos protegidos, somos guardados, protegidos por Deus, por aquele que o seu trono é baseado na justiça e na verdade. O trono de Deus é baseado na justiça e na verdade. Então, vamos ser leais. Vamos escolher o caminho da lealdade. E nós vamos ter uma vida totalmente abençoada por Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de todos nós. E nos livre de sermos infiéis. Que o Espírito, que o fruto da lealdade, da fidelidade, venha sobre a nossa vida de uma forma poderosa, que isso venha entrar dentro de nós e dominar os nossos pensamentos e as nossas escolhas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.